Teu nome? Anderson. Anderson e? Elisângela. Elisângela. Como é que era antes da terapia do amor? Eu cheguei aqui com muitos problemas, porém o maior era sentimental, porque eu tive um relacionamento lá fora de 8 anos que fadou o fracasso, né? Porque a gente não tinha entendimento, não tinha aquele... Surgiu os problemas, mas a gente não sabia resolver o problema. Então, eu cheguei aqui, né? E acabou separando, né? Entendeu? Assim que eu cheguei, bem destruído mesmo, sentimentalmente falando. Então você veio de um relacionamento fracassado, não com ela. Então você chegou divorciado, então. Digamos que sim. Entendi. E como é que mudou isso? E também trazendo uma bagagem, né, de família, porque meus avós não foram felizes, meus pais não foram, né? Então eu tive esse exemplo de fracasso, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu aprendi que tinha uma chance de mudança. Então eu fui aprendendo, né, com a terapia, fui me curando por dentro, né, e vi que criei uma expectativa de que eu poderia ser feliz na vida sentimental, né? E hoje? Hoje é totalmente diferente. Se eu ver, 8 anos foram de fracasso, porque a gente tinha projetos, tinha planos, nada saía do papel. Hoje não. Depois de 2 anos, eu na igreja, a gente conseguiu assim fazer coisas que remiu o tempo, na verdade, né? Então, 8 anos lutando com a força do braço, não conseguia ser feliz. Com Deus hoje, os conselhos da terapia do amor, é feliz do lado dela? Muito feliz, com certeza. Hoje vocês são? Casados, bem casados, muito bem casados. Verdade isso? Sim, senhor, pastor. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma família de verdade, né? Porque eu também trouxe essa bagagem do passado, assim, não de casamento, mas assim de namoros fracassados, destruídos, né? Devido a muita ansiedade, devido à vontade de ser feliz, né? E aí trazia também da família, né? Que a família ninguém dava certo com ninguém, ninguém era feliz, casamentos destruídos da família, né? Então, quando eu cheguei na igreja, eu tinha isso dentro de mim. Será que eu vou ser feliz também? Só que eu fui aprendendo, né? Eu fui me tratando, eu fui me curando, e Jesus foi me libertando de tudo, né? E mostrando para mim que existia realmente a felicidade, que eu tinha que depositar toda a minha fé em Deus aqui no altar, né? E daí foi assim que eu fui fazendo, né? Fui fazendo os propósitos, fui fazendo a terapia, fui aprendendo, usei a minha fé, aprendi, obedeci o que foi ensinado de fato, de verdade, tirei de dentro de mim toda a ansiedade, todo aquele trauma do passado, eu joguei para trás, né? E comecei a buscar a verdadeira felicidade. Foi quando a gente se encontrou. E aí ele já estava curado, né? Do passado dele, foi quando a gente se conheceu. E aí Deus abençoou, em pouco tempo assim, o pastor abençoou a gente, né, um namoro, e determinou um futuro noivado e um futuro casamento. E assim foi feito. Felizes hoje? Felizes, graças a Deus. Hoje a gente já está 8 anos casado, graças a Deus. Amém. Deus abençoe vocês. Parabéns, tá? Como é que é teu nome? Maria. Maria, como é que era a Maria antes da terapia? O que mudou? Tudo, pastor. Eu sempre fui uma pessoa muito frustrada na vida sentimental, porque eu tive muito relacionamento abusivo, de muita agressão. Na verdade, começou quando eu tinha 15 anos. Eu me envolvi com uma pessoa que me enganou, me prometeu casamento, que viver comigo. Eu vim engravidar desse relacionamento e eu vim ter uma filha. E um belo dia, esse moço chegou na minha casa e falou: eu vim te avisar que hoje foi o dia do meu casamento. Ele havia casado com outra pessoa, e eu, com 15 anos, com a filha. E, nesse dia, me bateu o desespero. Eu tentei o suicídio. Eu pulei do sobrado, mesmo tendo uma filha pequena. Me tirou o chão, porque o que eu vou fazer com uma criança com 15 anos? Uma criança cuidando de outra. E daí ele sumiu e eu assumi essa criança sozinha. E, com o tempo depois, eu vinha conhecer uma outra pessoa, que esse chegou ao casamento. Eu me casei com essa pessoa, mas também foi um casamento infeliz, onde havia agressões, havia vício, muita briga, uma infelicidade total, muito sofrimento. E aí eu vim ter também um outro filho desse casamento, que ele também foi embora, e eu fiquei sozinha, não só mais com filho, agora sim com 2. Eu, com 19 anos, já tinha 2 filhos.
E aí começou o meu sofrimento, porque eu não conseguia me dar bem com ninguém, eu não conseguia ter um relacionamento sério. Fiquei 10 anos sozinha. Você se culpava por isso? Você achava que a culpa era sua? Achava que era mais deles. Você culpava as pessoas, então? Pessoas. Eu achava que a culpa nunca era minha, não. Eu achava que era mais deles. Aí, depois de 10 anos, eu conheci uma pessoa. Aí eu não casei. Eu convivi com essa pessoa uns 8 anos. Aí depois eu comecei a ouvir falar da fé, eu comecei a vir à Igreja Universal. E daí eu aprendi que não podia estar assim, tinha casa tal, então eu propus para ele, olha, não posso ficar assim porque é pecado. Vamos casar. Ele, não, tá, vamos casar. Mas mesmo assim esse casamento não estava bom. Estava mais um que estava indo no fracasso. Era muita briga, a gente brigava por causa de dinheiro. Era o que? O terceiro relacionamento? O terceiro. E a gente brigava por causa de dinheiro, brigava por causa de bebida, e brigava por causa de família, e brigava por causa de tudo. A gente ficava de 15 dias sem se falar. E horrível também. Era mais um que já cheguei falando em separação. Aí, com 3 anos e meio atrás, eu cheguei à terapia. Nessa situação, já com a separação já encaminhada. Aí, aqui na terapia, eu comecei a aprender e botar em prática o que os homens falavam, os homens de Deus falavam. Aí, comecei a usar minha fé aqui no altar da terapia. E aí, fui mudando. Aí, eu fui mudando. Não é que mudou da noite para o dia, eu que mudei. Eu comecei a entender que tinha uma possibilidade de eu ser feliz. Eu achava que não existia essa possibilidade de ser feliz na vida sentimental. Que podia acontecer qualquer outra coisa, mas a vida sentimental nunca ia mudar. Porque eu já havia passado por muita coisa, muita humilhação, muito espancamento. Eu tive um relacionamento onde ele me mordia. Então, eu comecei, quando eu cheguei à terapia, eu comecei a ouvir. Eu vim para o tudo ou nada. Eu disse, meu Deus, ou acontece agora ou nada, porque não dava para... Já era o terceiro. Como é que está hoje? Eu tenho um casamento feliz e abençoado. Mudou mesmo? Mudou. Eu achei que eu não amava meu marido. Eu cheguei dizendo, não gosto mais dele. Eu não quero mais estar junto dele. Porque aí, até então, eu só via o defeito dele. Eu não conseguia me enxergar, não me valorizava. Aí eu passei, eu que mudei primeiro. Eu comecei a mudar todas as minhas... Tudo que eu aprendi aqui, eu botei em prática. Graças a Deus, hoje eu tenho um casamento abençoado. Não mudou só a vida sentimental, o casal, que a gente hoje parece namorados. Meu marido, por acaso, está trabalhando, por isso que ele não está aqui. Mas, quem vê a gente pensa que a gente é namorado. A gente está de mão dada, se abraça, se beija dentro do supermercado, todo canto. E não mudou só a vida sentimental, mudou o financeiro também, porque aí a gente se uniu, porque ele tomava atitude, ele gastava de um lado, eu gastava do outro. Agora a gente se uniu, a gente estamos vencendo financeiramente. Aconteceu coisa que nunca tinha acontecido. Até a vida financeira começou a fluir, então. Mudou muito, pastor. Amém. Fico feliz por você. Continua na fé. Deus abençoe, tá? Como é que é teu nome? Laerte. Laerte. Marlene. Marlene. Quem vai falar? Como é que tá, Laerte? O que mudou? Mudou tudo, né? Nós estávamos passando uns problemas, né, conjugais, e ao ponto de, assim, até pensar em separação mesmo, né? E eu louvo a Deus porque Deus me trouxe para a Igreja Universal, né? Eu não ouvi na TV, não ouvi no rádio, não recebi convite nenhum, mas Deus me trouxe aqui, num dia de domingo, para mudar a nossa vida, né? Mas nós começamos a vir na terça-feira, na quarta, e não vinha na quinta, né? E, através de um folheto, né, sobre a terapia do amor, e a gente tinha assim, uma visão totalmente diferente do que era a terapia. Para mim, não era para casais, era para solteiro arrumar namorado, né? E a nossa vida mudou. Nós passamos a ouvir a palavra, né, e obedecer. Esse é o segredo. E a nossa vida começou a mudar, né? O nosso relacionamento começou a mudar. Enfim,
todos os sentidos, né? Ela era uma pessoa assim muito temperamento forte, nervosa, e Deus foi mudando, foi transformando. Falam sobre separação ainda? Não, nunca mais. Acabou? Acabou. Felizes. Felizes. Deus abençoe vocês mais e mais, tá? Como é que é teu nome? Aline. Aline e? Marcelo. Marcelo. Como é que era antes da terapia do amor, Aline? Então, pastor, eu vim de uma família destruída, né, de um relacionamento destruído, onde tinham agressões físicas, agressões verbais, vícios, traições. Então, eu vivi um inferno mesmo na minha vida sentimental. Então, você, quando chegou aqui, podemos dizer que chegou praticamente mãe solteira, então. Você já havia se separado do pai das suas filhas? Ele tinha falecido. Ele faleceu. Então, você chegou viúva. Sim, senhor. E esse foi o meu fundo de poço que me trouxe para a igreja, me trouxe para Jesus. Quantas filhas? Eu tenho 2 filhas gêmeas. 2 meninas? Sim. Que legal. Qual a idade delas? Hoje elas têm 18 anos. E você chegou aqui, mãe de 2 meninas, sem marido, desesperada. Sim, senhor, com a vida destruída. E aí eu comecei a pegar firme com Deus, né? Lutei primeiro pela minha vida espiritual, me reconstruí e... Então, essa orientação que a gente deu aqui, você aplicou. Primeiro foi você. A Aline foi mudada, então. A vida da Aline não mudou porque encontrou um outro homem, não. Você mudou primeiro sozinha com Deus. Sim, eu mudei primeiro sozinha, e assim que eu mudei, que eu achei que eu estava pronto, agora eu vou casar. Eu comecei a fazer a terapia e eu até ouvindo o senhor falando que é importante a gente ter um propósito firme, eu achei que eu estava pronta para casar, mas cada reunião, cada palestra que eu assistia, eu via que eu tinha coisas dentro de mim ainda que eu tinha que mudar, que eu tinha que me consertar, que eu tinha que estar pronta. E eu peguei firme mesmo, e foi através do propósito firme que hoje eu estou aqui onde eu estou. Então, tu achava que estava arrebentando, estava legal, ideal para casar, e dentro das palestras você viu que não estava pronta coisa nenhuma. Isso mesmo, porque para quem teve um relacionamento no mundo, ter um relacionamento de Deus é totalmente diferente, né? São outras prioridades, a gente tem que realmente estar bem, ser feliz primeiro, para poder fazer o outro feliz. A gente não pode apoiar a felicidade no outro. Então, assim, eu fui aprendendo a abrir mão do meu egoísmo, do meu orgulho, a me submeter, que mulher não gosta de se submeter a homem, né? Então, eu fui mudando essa parte interior dentro de mim. Então, eu vim de um casamento também de 10 anos, que, no final das contas, houve uma traição da parte dela, e eu fiquei com 3 filhos, né? Eu criei os meus filhos, fiquei 6 anos solteiro, depois de 10 anos casado, fiquei 6 anos solteiro, procurando a pessoa. As crianças, ficaram com você? Ficaram comigo. Uma história parecida com a dela, né? Só que ela viúva e você divorciado. Eu divorciado, né? Uma exceção, geralmente os filhos ficam com a mãe, né? Mas nesse caso ficaram comigo. Então já é mais difícil por isso, que a mulher olha e fala: o cara tem 3 filhos, eu não vou querer, né? Então, até eu conseguir achar uma pessoa, demorou 6 anos. E nesse meio tempo eu ainda encontrei 2 pessoas que também não deu certo, porque eu estava buscando pelos meus olhos, né? Aí quando não deu certo, quebrei a cara, eu resolvi: não, eu vou me lançar na terapia, vou fazer direitinho. E foi fazendo a terapia, ouvindo aquilo que o homem de Deus falava, eu conheci a Aline. Eu buscando aqui em São Paulo, eu queria deixar enfatizado isso, e ela buscando lá no Rio de Janeiro, que ela era do Rio de Janeiro. Ah, tu é carioca? Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas nessa... Estava morando lá? Sim, senhor, morando no Rio. Então tu fazia terapia lá e ele aqui? Sim. E eu fiquei 9 anos na igreja também, buscando primeiro por mim e depois na terapia. Mas eu ainda fiquei uns 4 anos fazendo terapia, achando que eu estava pronta a sentar. E aí eu creio que eu fiquei pronta, por isso que eu casei. Não foi mágica, não, de uma hora para outra, não? Não, não, senhor, não foi mágica. Como é que está hoje? Hoje a gente vive em lua de mel. Hoje a gente põe em prática tudo que a gente aprendeu, né? Fizemos o curso também. Então, assim, hoje, com Deus e seguindo as orientações, colocando as ferramentas em prática, é muito mais fácil
lidar. O curso que você se refere é o curso Casamento Blindado. Casamento blindado. Ajudou bastante? Nossa, muito. Ajudou muito. Felizes hoje? Sim, hoje estamos felizes. E eu gostaria de deixar também claro que, assim, eu sei que aonde a gente teve a vergonha, hoje a gente tem a honra. Parabéns, Deus abençoe vocês, tá? Como é que é teu nome? Cleide. Cleide? Clodoaldo. Clodoaldo. Como é que era antes de chegar na terapia do amor? Olha, antes de chegar na terapia do amor, a minha vida era fracassada na minha vida sentimental. Completamente destruída. Por quê? O que acontecia? Porque não dava nada certo. Eu fui noiva e esse noivo me traiu e envolveu com outra pessoa, engravidou essa outra pessoa. E aí acabou esse noivado. Depois disso eu tive outros namoros e aí eu achava que não dava nada certo. Eu não conseguia amar mais ninguém. Você pensava que não seria mais feliz? Pensava assim. E o Clodoaldo? Eu fui diferente. Eu me envolvi logo cedo, com 15 anos eu já me casei e vivi um relacionamento de aproximadamente 20 anos com essa pessoa, onde teve muita briga, traições, e foi um inferno. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha perspectiva de vida, eu não tinha mais vontade de viver. Esse relacionamento anterior, então, acabou, fracassou. Acabou. Como é que está hoje? Hoje, graças a Deus, eu vindo aqui, ouvindo e obedecendo, né? Eu tive um encontro com o Deus do amor, né? Hoje vocês namoram, casados? Casado. Casados? Como é que está o casamento? Tá uma maravilha. Transformado? Sim, senhor. Deus abençoe vocês. Parabéns, tá?